E vamos começar com um colar de concha, gente, que coisa linda. Essa peça aqui eu fiz pra mim e decidi criar e compartilhar junto com vocês. Para encontrar essa concha aqui, foi no mar mesmo, na natureza, então eu encontrei, já estava assim e coletei pra mim. É uma lembrança porque eu não estou conseguindo ir à praia, porque, né, gente, estamos em pandemia, não tem como ficar indo e vindo para lá e para cá, né? Então eu decidi fazer um colarzinho assim para mim. E eu vou usar a minha cor preferida de verde, que é a cor 88, eu já até memorizei a cor. É muito linda e bora lá. Para começar esse tutorial, a gente vai usar, nesse caso, uma concha. Essa daqui eu escolhi porque ela tem um biquinho e isso vai me facilitar fazer a peça. Para fazer esse tipo de ponto, você pode usar uma pedra que não seja uma concha, mas é importante que ela não seja completamente lisa, tá? Porque se ela for lisa, você vai ter que usar alguma coisa para poder prender os fios na pedra, tá? Então essa daqui eu escolhi porque ela tem esses frisos aqui, essas ranhuras, tá? Tem até essa parte aqui mais protuberante, né, que vai ajudar a fixar também. E toda essa parte aqui da concha, ela é frisada, tá? Tem essas ranhuras aqui, que vai ser ótimo. Então, para essa peça aqui, eu jamais que eu vou arriscar colocar aqui na prancheta e quebrar, né? Então eu vou fazer de forma aérea esse tutorial inteiro. E esse ponto você pode fazer tanto com concha, tanto com pedras normais, tá? Vou usar como base principal um fio de 120 centímetros, vou dobrar ao meio. E para iniciar esse ponto, aí sim eu vou colocar aqui na prancheta, só para me facilitar. E dependendo da grossura da sua pedra, você vai utilizar mais ou menos fios que eu usei aqui, tá? Isso daí vai variar bastante. Vou dobrar ao meio. Vou passar aqui por baixo e esses dois fios passarão por dentro dele mesmo. E agora, cada fio de um lado vai dar um ponto. E eu vou fazer isso com todos os outros fios, até contornar por completo a minha concha. Coloquei aqui 7 fios, tá? No meu caso, esse foi o suficiente para eu colocar por último um fio do mesmo tamanho que esse daqui, que é de 120 centímetros. Vou fazer o mesmo ponto. Feito isso, agora nós vamos colocar na concha. Para começar esse ponto, eu vou colocar os fios para cá e vou colocar aqui na concha, quase que no meio dela, tá? Vou segurar os fios e vou dar o ponto bem aqui atrás. Posicione bem. E é importante que os fios fiquem um pouquinho assim afastados, tá vendo? Porque quando você for dar o ponto e apertar,
eles vão se juntar. Se você fez o seu ponto e os fios já estão bem juntos, é importante que você tire um pouco, por exemplo, aqui a gente deu 4 pontos, né? Tire um desses pontos para os fios ficarem um pouco mais afastados e você conseguir fazer o ponto e deixar bem justo e apertado. Porque isso aqui, se essa parte não estiver bem firme, a sua concha vai soltar. Então, vamos começar esse ponto. Vou cruzar esses 2 fios, passando da esquerda por baixo, e vou dar 2 nós para o mesmo lado. Solzinho aqui batendo, até que ficou bonito. Se sua concha for frágil, você logo já vai perceber que se você apertar demais, ela vai quebrar. Então, se for uma encomenda para um cliente, escolha outra concha. Para conferir se sua quantidade de fios está certa, separe aqui agora de 3 em 3, tá? Comece aqui da parte de trás, separe assim 3 fios, 3 fios. E confira, não misture os fios, tá? Que você já contou, confira para ver se vai ficar certinho 3 em 3. Aqui no meu deu certinho, então agora eu vou começar a fazer o ponto. Tanto faz de onde você for começar, porque o ponto vai dar no mesmo, mas eu sempre gosto de iniciar aqui por trás, pegando o fio que eu dei o ponto para fechar e vou separar esses 3 fios aqui. Tá vendo? Separei aqui. Esses daqui são os 2 fios que eu fechei a concha e peguei mais um da lateral. E vou agora cruzar, passando da direita por baixo. E vou dar 2 nós para o mesmo lado com ele, que agora está passando por baixo. É aquele enroladinho, tá? Caracolzinho. Feito isso, agora vai ficar assim. E vou pegar esse fio aqui e passar por cima dos outros 2. Assim. Feito isso, agora nós vamos fazer esse mesmo ponto com os outros 3 fios seguintes, da mesma forma que a gente iniciou aqui, tá? Só que antes, para dar um acabamento mais bonito, nós vamos pegar o primeiro fio e passar por cima dos outros 2 para iniciar. E eu gosto sempre de dar o ponto e ir posicionando onde ele vai ficar.
E ficaram esses 3 fios, tá? E agora é só você fazer o mesmo ponto que estava aqui atrás. Fazendo em toda a área vai ficar desse jeito aqui. E agora vamos começar o ponto do primeiro que a gente fez, que foi esse daqui. Eu vou dar com eles dois um ponto para cada lado, esquerda e direita, tá? Com esses 2 fios aqui. E vou passar por cima desse fio aqui, deixando os 2 para lá. E agora, com esses 2 que sobraram aqui, você vai dar um ponto para cada lado também. Pegue esse fio e junte. Lembrando de deixar os 2 para lá e pegar somente esse. E aqui é importante que você aperte muito, muito bem. Se o seu soltou um pouquinho assim como o meu, é só você puxar os 2 fios e fazer o ponto até chegar ao final. Finalizei toda a parte, vai ficar assim. E novamente eu vou começar desse daqui, fazendo o mesmo enroladinho, só que utilizando os 3 fios aqui de cima. Cada ponto que a gente fez, uniram 3 fios, tá vendo? E vamos dar os pontos com eles, da mesma forma que a gente foi fazendo aqui.
Tá vendo? Formou esse enroladinho aqui em cima. E agora eu vou fazer esse mesmo ponto em todos os outros fios. Finalizando essa parte, agora a gente vai começar a tirar um monte desses fios aqui, pra gente no final ficar só com os 4 maiores, tá? Então aqui, se você fez certinho, desse lado aqui, tá vendo que aqui foi onde a gente deu o ponto para fechar esse castroado. Nesse fio, nesse ponto aqui, aqui terão os 2 fios mais longos, tá? Um deles, né? 2 deles, na verdade. 2 fios dos mais longos, tá? Então aqui a gente vai juntar, vamos unir tudo mesmo. Vou pegar os 2 fios. E vou passando por cima de todos os outros. E eu vou colocar aqui, junto a esses 2 fios, somente quando eu encontrar os outros 2 maiores, tá? Então, por enquanto, vai ficar assim. Vou pegar o próximo fio, que é esse. Vou passar por baixo. E vou dar 2 nós para o mesmo lado, que inclusive esse daqui é um dos mais longos. Dei 2 nós. Como esse daqui é um dos mais longos, eu vou juntar, vão ficar 3 fios aqui agora. Vou pegar o próximo fio e vou dar o ponto normal, só que como esse daqui é um fio pequeno, eu não vou juntar aqui. Agora o próximo fio já é o longo, o último fio. E vamos dar o ponto também. Pode apertar muito bem, sem medo. Feito isso, agora nós não vamos precisar adicionar nenhum fio aqui, porque já encontramos os 4 maiores, tá? E agora é só você ir passando aqui por cima de todos os outros, dando 2 nós para o mesmo lado. O próximo fio é esse. Essa parte é bem cansativa mesmo. E vá contornando toda essa peça. Vai ficar assim. Chegando aqui atrás, a gente vai dar
o último ponto aqui para poder fechar. Tá vendo que esse daqui foi o fio que ficou sozinho. A gente vai usar ele para juntar e fechar todos. E a partir disso, vamos cortar e selar os outros fios, porque essa vai ser a última volta. É importante que você aperte muito bem aqui. A partir de agora, a maioria desses fios aqui eu vou retirar. Eu vou deixar esse primeiro fio, vou cortar um e dar o ponto com o outro, tá? E assim eu vou fazendo. Eu vou deixar um, selar o outro, dar o ponto, selar, dar o ponto e selar, tá? Aqui para adiantar, eu já vou cortar os fios. E o resultado vai ficar assim, ó. Em algumas partes eu tirei 2 fios ao invés de um, tá? Porque assim vai ficar melhor para o meu acabamento. Alguns fios estavam muito juntos um ao outro, então para todos ficar mais ou menos com esse mesmo espaçamento aqui, em alguns casos eu precisei tirar 2 fios, tá? Então agora vamos começar aqui no início e esse último fio aqui, onde eu já estava dando o ponto, aqui eu não cortei, tá? Porque eu vou precisar dele para dar os pontos e chegar até a esse fio aqui. Então, eu vou dar o ponto esquerda-direita com esse fio. Vou virar o fio curto para o outro lado. Confira para ver se já chegou até aqui. E no meu caso, sim. Agora é só você dar o ponto com o próximo fio. Lembrando de apertar muito bem. Se quiser, você pode usar a ajuda de um alicate. Vou dar mais um ponto para cada lado. Chegando no próximo fio, é só você continuar o ponto. Se precisar, você faz esse ponto esquerda-direita, uma vez para cada lado. Se não precisar, você continua o ponto normalmente. Lembre-se de apertar muito bem e manter a estética, tá? Nesse caso, não vou precisar fazer o ponto. Vou só ir juntando aqui. E vou continuar girando.
E agora eu vou fazer o mesmo ponto, gente. E eu vou fazer aquele ponto que é deixar um fio, cortar o outro, deixar um fio, cortar o outro, deixar um fio e cortar o outro. Deixei somente 3 fios e aqui nessa parte eu também preferi cortar 2 fios e aqui também eu tirei 2 fios. Então agora vamos continuar. Vou fazer 2 pontos, um para cada lado aqui. Lembrando que você pode usar o auxílio de um alicate para fazer esse ponto, é que o meu não está aqui, por isso que eu não estou usando. E agora é só continuar o mesmo ponto que a gente já estava fazendo. Agora eu vou cortar esses 2 fios aqui, vou deixar esse daqui e esse que é o mais longuinho, tá? Pensando bem, eu não vou deixar vocês cortarem o fio que eu coloquei aqui, vou colocar um tamanho maior para facilitar vocês. Cortei aqui. E agora eu vou dar o ponto com muita dificuldade, esquerda e direita. E tá aí pronto mais um colar.